Bom dia, povo de Deus. Bom dia, povo amigo. Bom dia, boa tarde. Desejo também uma boa noite. Desejo um bom final de semana, uma ótima semana, um ótimo mês, um ótimo ano também. Desejo a eternidade fluir na sua vida. Desejo a paz de Deus, paz do Espírito Santo, do Senhor Jesus, a presença marcante, que seja sempre manifeste, seja sempre em tua vida, em sua família, aonde você estiver, que você possa levar a presença de Deus, não só na rua, né, em casa, no trabalho, aonde você for. Que você, não só você, mas eu também, nós possamos ser sal e luz nessa terra, como Jesus foi, como Jesus é. Na verdade é como ele foi, ele é, ainda é, porque o Espírito dele está sobre a terra, e é por causa da presença dele, por causa da palavra dele sendo levado através dos seus servos, dos discípulos, que somos nós, que essa terra ainda encontra-se ainda inteira, vamos dizer assim, quase inteira, né? Estamos vendo o tsunami aí muito grande, esse furacão, por causa desta pandemia, né? Uma pandemia que virou uma pandemia, virou não só apenas uma doença nacional, mas internacional. E a culpa, a natureza, ela está respondendo o que o homem está fazendo com a natureza. A culpa, na maioria das vezes, em algumas áreas, em algumas situações, ela vem do homem, né? O homem é que é culpado pelas coisas que estão acontecendo em nosso meio. Tá vendo ali aquele púlpitozinho ali, ó? Você tá vendo aí no vídeo? É o púlpitozinho que eu uso aqui para fazer meus cultos domésticos aqui em casa. Tá vendo lá aquela placa lá na parede, lá atrás, lá? Ali é o Salmo 23. Mas aquele salmo ele tem que estar aqui, ó. Como o Salmo 91, né, também. Tem que estar no coração, não pode estar na parede, só na parede, ou a Bíblia aberta lá na estante, que não vai proteger nada. O que protege é a palavra, aquela palavra lá, o Salmo 23. Ela tem que estar, a gente tem que viver o Salmo 23. Temos que viver o Salmo 91 também. Porque a oração mais poderosa que tem na Bíblia Sagrada é o Salmo 91. A oração do Salmo 91, ela quebra maldição, ela quebra barreiras. Aqui que vos fala é o diácono, missionário e evangelista Ivanês Barbosa, do Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez estou aqui com este vídeo para enviar algo da parte de Deus para vocês, para abençoar a vida de vocês que vão ouvir este vídeo. Mais um vídeo que está sendo gravado, que estou gravando aqui na minha casa, em minha casa. Quero deixar como base o livro do Êxodo, capítulo de número 23 e o verso de número 25. Amém? O verso de número 25 diz assim: a palavra de Deus: e me servirei, eu o abençoarei, o teu pão, a tua água, e todas as enfermidades eu o tirarei do vosso meio. Essa palavra, ela é uma orientação, é um conselho de Deus a Moisés falar para o povo. Naquela época o povo tinha saído ali daquela escravidão, mas algumas pessoas ainda a ficha não tinha caído.
Alguns de quando estavam ali servindo a homens, alguns tinham desejo até de voltar a comer ali a sopa de pepino com cebola que existia lá no Egito, né? Que Faraó dava para os escravos. Alguns ficavam sentindo, tinha saudade, né? Do pepino, da cebola, da sopa, da lavagem que era feito ali para os escravos comer. As pessoas estavam no deserto, mas mesmo no deserto, queridos, se você for ler ali todo o Êxodo, antes da passada do Grande Mar Vermelho, aquela trajetória ali, quando o Faraó se arrepende e manda o exército, né, pegar de volta todos os despojos do Egito ali, a riqueza que estava indo para ali, né, e uma das maiores riquezas ali, o Faraó nem estava dando muito valor, não estava assim nem suportando, ele não estava nem fazendo de conta, né, porque a maior riqueza que Faraó achou ali não foi os despojos ali, o ouro, a prata, o cobre, o metal, o alumínio que tinha ali no Egito. A maior riqueza ali eram os próprios escravos, os homens que estavam como escravos ali para pisar aquele barro com palha, para fazer os tijolos, para criar as suas túmbalas, né? Criar casas, prédios, aumentar ali a cidade. E a maior riqueza, você pode observar que quando uma mulher tinha filho, se fosse homem, né? O Faraó já tinha dado uma ordem que as parteiras tinham que matar, que é para não crescer e não vir contra Faraó, não matar, não destruir o seu império. Ali era o império do mal ali. Mas Deus envia Moisés para libertar, mas o povo, uma boa parte do povo ali, um terço, quase 3 milhões de pessoas que tinham saído ali do Egito, mais ou menos um terço daquele povo ali estava inconformado. E era um povo obstinado, desequilibrado, sem noção, problemático, complexado, estressado. Eram pessoas ali que estavam já julgando Moisés. Moisés nos trouxe aqui a areia desse deserto para nós ser mortos, ser enterrados. Aqui nesse cemitério tem, aqui a gente vai morrer, não vamos ficar aqui para as aves de rapinas, né, para os urubus comer a nossa carne, para as gaivotas, né, pássaros. Existia os pássaros do deserto ali, faminto. Era tão faminto que eles comiam um outro. Quando saíam os filhotes né, eles se alimentavam dos filhotes. É igual como a turma de leões, quem já estudou, né, a biografia dos leões, o comportamento, né, o seu habitat. Era poucos que nascia que conseguia sobreviver. Porque os leões, ele comia, ele matava o chefe, né, enfrentava o chefe ali das leoas para ficar no lugar do leão. E se tivesse leãozinhos novinhos ali, os leões servia aqueles leões ali como alimento para eles. O reino animal funciona assim. Imagine o reino dos homens como funcionava naquela época, né, irmãos? Mas eu vou botar aqui essência, né? Não vou entrar aqui nessa questão porque é uma mensagem linda para a gente narrar. Eu quero voltar apenas sobre a promessa que Deus fez. Eu não quero que esse vídeo ele fique muito comprido para vocês. Eu quero dizer para vocês fiquem à vontade, vocês deixarem seu comentário, envie esse vídeo aí para outras pessoas, né? Coloque em outros grupos, compartilhe esse vídeo para as pessoas ouvirem esta palavra. E as 3 bênçãos entre tantas, né, que Deus tinha prometido ali àquele povo. Uma das promessas que Deus prometeu ali ao povo hebreus, a ser libertado ali por Moisés. Moisés foi e colocou ali Josué para ficar do teu lado.
já começou a observar o comportamento, a garra, a determinação. Escolheu o seu próprio irmão Arão para ser o primeiro sacerdote ali. E ali eles começaram a caminhar junto, Moisés criando a sua própria diretoria, né? Sua própria liderança ao seu lado. Mas existia um servo de Faraó, que agora no momento eu não estou lembrado o nome dele, que ele prometeu a Faraó: Faraó, eu vou com eles, mas eu vou te servir até enquanto eu for vivo. E vou tentar convencer, colocar juízo na cabeça de Moisés, para Moisés convencer esse povo a voltar, para continuar te servindo aqui, né? E esse camarada, rapaz, ele criou uma panelinha, ele criou uma pequena diretoria também, criou ali um ministério ali. Aí eu fecho esse parênteses para abrir para dizer para vocês quantas pessoas não criam um ministério para destruir outros ministérios. Quantas pessoas não estão tirando da Bíblia textos isolados para criar nova Bíblia e ficar pregando, né, o que Deus não mandou. Texto isolado é um perigo, para criar um pretexto para formar heresia, irmãos. Tem que ter cuidado com assuntos isolados. Tem assunto que só se viu para aquele tempo, só para aquela época, não serve para os dias de hoje. Mas tem texto escrito que serve para hoje e serve para o futuro. Entendeu, queridos? Eu fico vendo assim muitas pessoas confiando muito nos seus canudos. Tem um cursinho teológico, né? Acha que sabe de tudo. Quando eu falo alguma coisa aqui, eu falo na direção de Deus. Deus me revela à noite, pela madrugada. Quando eu dobro o joelho que eu vou orar, peço ao Espírito Santo, que é o meu conselheiro. O Espírito Santo é o meu melhor e o maior professor. Não só meu, mas seu também. Amém? Moisés, ele estava ali na direção de Deus, estava. Aquela grande multidão estava ali servindo a Moisés. Moisés começou a criar leis. Moisés, ele estava na presença de Deus, ouvia Deus falar. Algumas coisas que Deus mandava ele falar, ele falava. E outras coisas, ele tinha a liberdade, que foi Deus que tinha dado para ele administrar. Deus deu a Moisés sabedoria para ele saber agir e interagir no meio de pessoas tribuladas que tinha ali no meio. A tribulação era grande. Eu não sei como é que eu classifico esta passada, né, do Grande Mar Vermelho, a saída da escravidão para atravessar o Mar Vermelho e depois alcançar a Terra Prometida. Foi uma viagem que era para 40 dias, se transformou 40 anos. Foi luta que Moisés teve ali para conduzir aquele povo atribulado. Aí eu não sei como é que eu classifico, se era uma benção atribulada, se era uma atribulada benção. Eu só sei que Moisés teve muito jogo de cintura. Teve um momento que Deus falou a Moisés: Moisés, fala ali com aquela rocha, que é a rocha de Meribá, que representa ali, que aponta para o meu filho eterno, né? Fale com aquela rocha ali, peça para aquela rocha espirrar água ali, que aquela rocha ela vai dar água para você e para os seus animais. Irmãos, diz a Bíblia que Moisés, ele desequilibrou por causa do sufoco, da pressão do povo. Era muita cobrança. Cada um queria dizer alguma coisa e ele ali perdeu ali o equilíbrio. Em vez de falar com a rocha, largou o cajado na rocha, ferindo a rocha com uma paulada. Foi água à vontade ali, né? O povo ali encheu todas as vasilhas, todos os cântaros, né? Encheu tudo ali. Deu água aos animais. Teve água ali abundante. Só que Moisés ouviu de novo a voz de Deus. Moisés, eu não pedi para você bater na rocha. Que essa rocha ela representa o meu filho, que eu vou enviar a terra lá na frente. Eu vou enviar ele na terra para fazer expiação ao povo. O sacrifício dele vai servir para salvar essa nação. E o Senhor me descumpriu, e por você ter feito isso, ter desobedecido a minha ordem, Moisés, você não entrará na terra. Fique imaginando a tristeza no coração de Moisés quando Moisés escutou de Deus que ele não ia entrar na terra. Mas diz a Escritura que 2 dias depois, 2000 anos depois, ele entrou. Porque lá atrás, né,
Deus tinha prometido a Moisés que ele ia entrar nessa terra. Só que ele entrou de uma maneira diferente, mas entrou. E quando ele desceu a terra, não desceu só. 2000 anos depois ele desceu junto com Elias, que representa a lei. Representa os profetas. Perdão, irmãos. Elias, que representa os profetas, desceu junto com Moisés, que representa a lei. Moisés representava a lei. Moisés fez 613 leis. Ele criou. Moisés criou na presença de Deus. E todas as 613 leis, com certeza, foi aprovado por Deus. Quer dizer, não significa que foi Deus que mandou, mas Deus aprovou. Você tem que entender quando é uma coisa que Deus manda, quando é outra coisa que Deus aprova, né? Deus concorda. Uma coisa é nós estar na presença de Deus, outra coisa é nós andar na vontade de Deus. Não confunda as coisas. Entenda como Deus trabalha, como Ele quer trabalhar. Porque o eterno Criador, Ele faz operações na terra. Jesus, Ele desceu para distribuir ministério e dar a vida para nós. E o Espírito do Senhor, nosso Deus, né? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo, aquele Espírito que estava bailando sobre as águas, lá em Gênesis 1:1, que não tinha corações para o Espírito atuar, né? Então ficava se movimentando entre as águas ali. Ele hoje se movimenta dentro de mim, dentro de você. Jesus estava ali no monte, os discípulos, Pedro, Tiago e João, e os outros discípulos um pouco mais para trás, né? Porque Jesus sempre tinha essa organização no momento de orar lá no monte. Nem todo mundo poderia ficar perto dele ali. Às vezes ele até se afastava de Pedro, Tiago e João, ele ia um pouquinho mais para frente. Isso aí você vai ver lá em Marcos 14, que Jesus recebeu a visita de Moisés, e Moisés desceu só não. A Bíblia fala que, isso você vai ver isso nos evangelhos, e no livro de Lucas, e Mateus, e Marcos, você vai ver essa história escrita por todos os três escritores, né? Que ele, na hora que Jesus se desfigura, né? Que ele releva sobre a terra e fica no ar. Aí Pedro, Tiago e João vê isso, e Pedro diz: como é bom estar aqui. E aí diz que os três ali veem uma visão de Elias e Moisés. Aparece ali a Jesus. Louvado seja Deus. E então ali, irmãos, Pedro diz: vamos fazer aqui mais 3 tendas, né, para os 3 que estão aqui, porque aqui é o lugar que nós devemos estar, podemos ficar, né? Glória a Deus. Não importa o lugar geográfico, não importa o cenário, não importa onde você esteja. Se lembra de Jacó? Jacó estava no vale, estava no meio de um deserto, e ele dorme ali, colocando uma pedra como travesseiro. E ele vê em visão ali o céu se abrindo, uma escada descendo e anjos descendo. E ele se levanta, se acorda e diz: aqui não é outro lugar do que a casa de Deus. Aqui, Deus está verdadeiramente aqui nesse lugar. E diz que Jacó lhe faz a promessa para Deus, né? Faz um voto para Deus, faz um voto. E ele, se Deus cuidasse dele e não deixasse ele passar fome, ele faria um altar, levantaria um altar quando ele voltasse para sua terra. E dava de tudo, né? Dava o dízimo de tudo. Louvado seja Deus. Algumas pessoas são contra o dízimo, mas o dízimo ele foi criado, ele foi feito antes da lei, irmãos. Amém? Está na lei, está na graça, está em todo canto. A gente não pode, meu amado, principalmente os pastores ou professores de escola bíblica, dirigente de igreja, de congregação, quando for falar em relação a respeito sobre o dízimo, usar aquele texto ali de Malaquias para afrontar os outros, né? Chamar que o povo está roubando, quem não está dando, chamando de ladrão o povo de Deus, porque cada um sabe até onde pode dar, o que se pode ou não pode. Independente se você dá ou não dá, você não vai ser amaldiçoado por isso. Porque a salvação não é o dízimo que vai salvar você. Não é o sábado também, se você deixar de guardar o sábado e você
já está condenado, você não vai entrar no céu porque você não está guardando o sábado. Não é o sábado que vai lhe salvar. Que vai lhe salvar e que já te salvou, que já salvou a mim, a minha família e você, né? Foi o sacrifício que Jesus fez na cruz. Espero que você esteja entendendo esse vídeo aqui que eu estou falando aqui, bem calmo, sem emoção, usando a razão, usando o entendimento, a revelação da palavra para vocês que vai ouvir este vídeo. Amém? Então aqui fechando, né? Êxodo 23, 25. Deus fala para Moisés. Moisés, diga para esse povo que me sirva. Como é que é servir, meu irmão? Como é que você interpreta? Como é que você entende o significado da palavra servir? É você estar só apenas no altar, pregando, louvando, ou evangelizando, ou dando dízimo, dando oferta? Servir a Deus não é só isso não, irmãos. É cuidar da família, dar um bom testemunho, não comprar aquilo que não pode pagar. Tudo isso tem um valor, isso é bom para a nossa conduta, para o nosso caráter, para a nossa personalidade como cristão. Procurar tampar todas as brechas, ser humilde, ser manso de coração, né? Estender as mãos, ajudar, levantar aqueles que estão caídos, perdoar, né? Abençoar, ajudar, irmãos. Amém? A partir do momento que eu e você fazemos isso, irmão, pode ter certeza que é a Deus que você está servindo. Servir a Deus requer algo além da nossa capacidade, da nossa faculdade mental, do nosso intelecto, né? As emoções não podem falar mais alto, nós não podemos usar o calor da emoção, porque no calor da emoção a gente não consegue raciocinar, não consegue, né, entender os mistérios de Deus em nossas vidas. Moisés vai e transmite para o povo: olha, Deus manda você, da partir de hoje, olha, Deus não manda você, Deus está mandando você servir a mim mais não. Deus está mandando você servir a Deus. Foi isso que ele tentou passar ali para as pessoas. Porque as pessoas estavam servindo a Moisés ali. E alguns não estavam, outros estavam servindo ao servo de Faraó que estava acompanhando, estava infiltrado ali, né? Você sabe que na igreja existe 3 tipos de crente. Existe a ovelha, existe o bode, o crente ovelha, o crente bode e o crente cabrito, né? Aonde há o trigo, o joio está no meio. Amém, irmãos? Existe os atribulados do espírito, existe o convencido no evangelho e existe o convertido no evangelho. Existem os que ainda estão passando pelo processo de santificação, existem aqueles que já estão santificados para santificar outros que precisam ser santificados. A única pessoa da turma ali que Moisés escolheu ali para estar do seu lado, que era santificado, estava preparado ali para a demanda, né, para enfrentar junto com Moisés ali, né, as lutas, as afrontas, os desequilíbrios emocionais que existiam ali entre algumas pessoas ali, era só Josué. Mas teve um momento que a carga estava tão pesada sobre Moisés que o sogro de Moisés chega a Moisés e diz: meu genro, escolha aí 70 homens no meio dessa congregação, 70 homens de bom testemunho, cheio, né, do Espírito do Senhor nosso Deus. E escolha, e cada um se põe um negócio para cada um deles, né, administrar. Divida aí essa carga. E Moisés disse: eu vou falar com Deus. Se Deus confirmar o que você está dizendo, eu farei. Quer dizer, Moisés ele tinha tanto discernimento, ele não ouvia qualquer um. Ele ouvia, mas não, eu vou consultar primeiro a Deus. E quando ele consultou a Deus, Deus disse: faça o que o teu sogro está mandando. Fui eu que usei teu sogro para falar para você. Porque tem momento que o líder adurece o coração. Tem momento que o próprio líder mesmo não escuta mais Deus. Se acha que já sabe de tudo. E nós temos que ser humildes, irmãos. Nós não podemos dar brecha para soberba e muito menos para ser egoísta. Você sabe que existem muitas pessoas egoístas no nosso meio. Pessoas que parecem o rei da boca do Dozô, né? Eles parecem o rei da cocada branca, né? O rei da cocada preta. Se sente assim a última Coca-Cola do deserto. E nós não somos nada, irmãos. Se Deus não estiver na nossa vida, nós não somos nada. Viu? Fique pensando, você fica confiando nos seus canudos, achando que você sabe de alguma coisa, que você não sabe nada.
Você fica pensando que Deus vai dar a glória dele para você. Você está muito enganado, meu irmão e minha irmã. A glória é para ele. A honra é dele. Ele honra quem ele quer. Ele honra sim. Deus honra. Mas a glória é para ele. E eu estou falando nesse vídeo aqui, essas palavras, para a glória dele. É para despertar vocês. Que se vocês querem que o seu pão seja abençoado, que seja abençoada também a tua água, e que toda enfermidade ela venha ser tirada do seu meio, do meio de vocês, comece a servir a Deus. Lá em Tiago, capítulo de número 7, né? Tiago capítulo 4, versículo 7. O que é que diz lá? Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aí no versículo 8, aí Tiago diz assim, ó: chegai-vos a Deus, e Deus chegará a vós. Aí no 17, aí Tiago diz assim, porque aquele que pode fazer o bem e não faz, já cometeu o pecado. Esse comete o pecado. Então cuidado para não cometer pecado, irmãos. Se você sabe que pode fazer e você não quer fazer, endurece o coração e não ajuda, já está em pecado, irmão. O João, o evangelista João, ele disse assim, ó: aqueles que disser que não tem nenhum pecado, está enganando a si mesmo, não há verdade em vós. E um dos mandamentos maiores que Deus deixou para nós, Jesus deixou para nós, é amar uns aos outros como ele nos amou. Amém? E amar é falar a verdade. Amar não é viver na hipocrisia, no farearismo. Não. Amar é você agir, é você ter atitude, é ter superação, é ter jogo de cintura, é ter visão, é ser determinado. Moisés, ele foi um bom líder porque ele tinha todas essas características. Ele tinha essa personalidade dele, ele tinha visão, era um homem de visão. E era um homem de uma palavra só, irmãos. Era pesado de língua? Era. Porque a Bíblia fala isso. Porque quem põe as palavras na nossa boca é Deus. Ele não sabia como falar. Ele teve que ficar 40 anos no deserto como pastor para esquecer, para Deus dar uma lavagem cerebral na mente dele, né? Limpar, apagar todo o HD, ele esquecer tudo, toda a cultura, toda a ciência que ele tinha do Egito. Porque ele era quase um poliglota, o Moisés, ele era um homem intelectual, era um homem, quase um cientista, ele que fazia os arquitetos, né? Ele era um engenheiro, ele que fazia os desenhos ali das pirâmides, né? Ali do Egito, os palácios, tudo, foi tudo desenhado, tudo criado por Moisés. Moisés trabalhou muito ali para o faraó, e era um príncipe, filho de faraó, filho da irmã de faraó, adotada, né, pela a irmã de faraó. Mas depois, quando ele descobriu as suas origens, depois quando ele descobriu que o povo dele não era do Egito, que ele não era Egito, coisa nenhuma, ele era hebreu, ele teve que passar esse tempo todinho como escravo, né? Ele teve que matar um homem e enterrar na areia para defender uma pessoa que era da família dele, né? Do povo dele que estava brigando. Ele teve que fugir. Mas quando ele voltou na direção de Deus. Eu fecho esse parênteses já para dizer para você, quando você for para algum canto, vá na direção de Deus. Não importa, não tenha medo. Jonas, ele tinha medo de ir na cidade, porque ele sabia como o rei era mau ali naquela cidade. Como agia o povo ali daquela cidade. Mas Deus mandou Jonas ir. E quando Jonas falou lá, o rei temeu. O rei sentiu a unção de Deus na vida de Jonas de uma maneira tão grande, que o rei teve que obedecer e ficar ali uns 3 dias jejuando, sem ninguém beber, sem ter farra ali naquela cidade, para que aquela cidade não venha a ser destruída. Eu profetizo na autoridade do nome de Jesus, que Deus vai levantar uma pequena nação, um pequeno exército, para revolucionar, para trazer o reavivamento para a casa de Deus. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja, contra a minha igreja, contra esta igreja aqui, ó. Esta igreja aqui, ó. As portas do inferno não prevalecerão contra ela, irmãos. Deus está conosco. O Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel está conosco. Fique com esta palavra. Receba
as bênçãos de Deus sobre o seu pão, sua água, sua família. Que as bênçãos de Deus venham a repreender todo o mal, toda enfermidade. Mas para que isso possa acontecer, você tem que fazer a sua parte. Servir a Deus. Em outras palavras, obedecer ao Senhor nosso Deus. O Espírito Santo de Deus, ele distribui dons. Ele quer distribuir os dons, né? Jesus quer continuar distribuindo ministério. Deus, ele vai continuar, né? O eterno, né? O Criador, ele vai continuar operando. Tira a pedra da incredulidade, deixa Jesus operar. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus para todos.